Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal da tarde. E aí, peguem um livro de vocês. Vamos começar a aula de hoje corrigindo a atividade, né? Que eu passei semana passada. A página 23. Nós vamos hoje encerrar o capítulo 2, tá bom? Vamos conversar um pouquinho, depois da correção da atividade, sobre o discurso direto e discurso indireto. Tá? Facinho, facinho. Para nós, inteligentes, só sopinha no mel. Não é, meninos? A gente já viu um pouco disso no sexto ano. Quem foi meu aluno lembra que a gente viu um pouquinho disso aqui no sexto ano. Então, vai ser mais uma revisão. Tá legal? Bom, pega o material de vocês, caneta, lápis, borracha, né? Vamos se organizar para fazer essa aula. Página 23, primeira questão, resposta pessoal, mas vamos lá. Observando o título do caso Caipira no Dentista, sobre qual tema você acha que o texto irá tratar? Um caipira que foi ao dentista? Claro, né? Por aí, né? A gente imagina que seja isso. Aí depois a gente tem o texto, o caipira no dentista, que a prova não vai ler, porque com certeza vocês já leram, não é? Para responder as questões. Aí a segunda questão. A hipótese que você levantou foi confirmada após a leitura? Foi confirmada sim, senhor. Nós somos sabidinhos. Sobre a narrativa lida, responda. Quantos personagens há no texto lido, no caos lido? Que é um texto, né? Também. O dentista e o caipira, né? Como a gente viu, causos, eles são curtinhos, eles têm um quê, uma pegada de humor e eles têm poucos personagens, né? Então, nesse nosso, tem apenas 2 personagens. O narrador se refere aos personagens pelo nome? Não. A gente não consegue, por esse texto, saber como é o nome do caipira e como é o nome do dentista. Ele só fala dentista, caipira, ele, né? Não fala o nome, não. Antes e depois do fato narrado, houve alguma informação sobre a situação dos personagens? Não houve. O fato narrado, a história toda, o caso todo, acontece justamente já no consultório. Inclusive, a primeira linha. Um caipira estava sentado na cadeira do dentista com uma dor de dente, é claro. Pronto, encerra aí. Primeira linha. Já começa então com o caipira dentro da sala de espera do consultório, não é? Então, não narra nada que aconteceu antes. Na primeira frase do texto, porque entre parênteses está escrito de dente é claro. Bom, ele coloca assim entre parênteses porque ele está falando uma coisa muito óbvia, né? Porque se alguém está com dor e vai ao dentista, obviamente é porque essa dor é no dente. Mas aí ele quis trazer um pouquinho de humor, né? E esclarecer que era de dente. Era de dente, era no dentista e era de dente. Então ficou até meio redundante, né? Meio óbvio. Mas ele fez isso para trazer um pouco de humor para a história. Então, essa situação é justamente para tentar trazer um pouco de graça para a história quando ele diz algo que é óbvio. A história narrada seguindo uma ordem no acontecimento dos fatos. Porque o caipira conta as notas de dinheiro que guardava no bolso. O caipira é bicho muito desconfiado, né? Então, como o dentista avisou que ele ia ficar dormindo, né? Ele ia ficar anestesiado por um tempo, e ele estava com muito dinheiro no bolso, ele disse, eu vou contar quanto dinheiro eu tenho para ver se esse cara não vai me roubar. Então, foi por desconfiança do dentista. Ficou com medo do dentista roubar. Caipira danado. Você achou o final da história engraçado? Por quê? Bom, aí cada um, né, tem a sua resposta. Eu confesso que não achei muito engraçado, não. Mas aí cada um tem sua história, porque eu sou meio chata pra... Parece que quando eu fico mais ou menos sabendo o final da história antes de ler, aí quando eu leio que é aquilo que eu imaginava, eu digo, sabe? Bom, questão 5. Gente, teve uma pessoa que eu conheço, um amigo meu, muito amigo, que ele é assim, bem da roça mesmo, sabe? Nascido e criado. E aí, ele uma vez veio aqui para Juazeiro para tirar um dinheiro no banco. Ele estacionou a moto na frente do banco, aí o cara perguntou assim, desses meninos que ficam limpando
guardando o carro, né? E tal. Quando a gente vai dar pode deixar que olha aqui, dona. Aí a gente, tá bom, beleza. Aí ele vai botar um papelão, o carro não pegar sol, ou às vezes joga uma aguinha se a gente liberar para ele fazer isso. E aí a chave fica com a chave, a gente não deixa a chave com ele. Aí esse menino não sabia, esse menino não, senhor já. Ele encostou a moto, o cara disse assim, quer que eu dê uma olhada? Ele disse, pode olhar, quero. Me dê a chave. Ele deu a chave. Entrou no banco, resolveu o que tinha que resolver. Quando voltou, cadê a moto? Canto mais limpo. Carol vazou na moto dele. Então, tem muita história de caipira, assim, de ser desconfiado, porque passam muita perna no caipira também, entende? E essa história é real, viu? O bichinho ficou. Acharam a moto dele 4 anos depois. Isso aconteceu aqui em Juazeiro. 4 anos depois, toda lascada. Mas acharam que a moto se envolveu no acidente, né? E quando a moto se envolve no acidente, não acharam em Juazeiro, não. Acharam nas roças. Lá mesmo, né? Só que não ali na região que ele morava, em outra zona rural. Enfim. Quem foi que falou que eu vou pagar adiantado? Estou só contando. Vou lá saber se quando eu acordar desse sono, o meu dinheiro ainda vai estar aqui. Nesse trecho, expressões destacadas são exemplos do uso de linguagem. Falou, tô, saber, né? Sem ser com os R's no final, né? E sem ser estou. São exemplos de linguagem informal, né? Eu acredito que vocês tenham acertado essa aqui tranquilamente. Agora, talvez, vocês pudessem ter ficado em dúvida se entre as opções tivesse a opção regional, um exemplo de linguagem regional, né? Quando a gente fala assim, falou, tô e saber. Então, para não confundir a questão da linguagem informal com a linguagem regional, você vai ter sempre em mente... Eu estou com a ponta aqui, né? Ixi, Maria, não quer descer, não. Você vai ter sempre em mente que a linguagem ela é informal. Deixa aí, né? Que a linguagem é informal quando ela é dita e o país todo entende. Aí ela é informal. E é falada assim, não é aquela linguagem para você, para o senhor, né? Não é aquela linguagem toda formal, é aquela linguagem simples, né? Dita no dia a dia, aquele linguajar corriqueiro, mas que qualquer região do país que você falar, todo mundo vai entender. Aí essa é a linguagem informal. Por exemplo, se eu disser, ei, você falou com ele, todo mundo sabe. Eu posso falar isso de norte a sul do país, que todo mundo vai saber que eu estou dizendo, falando sobre o verbo falar. É diferente se eu disser assim, vou lhe dar uma pizza. Se eu disser vou lhe dar uma pizza em algumas áreas do país, a pessoa não vai saber o que é. Não vai saber que eu estou dizendo que vou dar uma surra. Do mesmo jeito, por exemplo, você sabe o que significa tchê? Tchê, no Rio Grande do Sul. Ei, tchê, vem cá. Tchê é amigo. Eles chamam lá amigo de tchê. E a gente aqui não saberia. Então, é um regionalismo deles. Outro, bolicho. Bolicho. Bolicho lá é venda, é mercadinho. A gente aqui chama bodega, a gente pode chamar bodega. A gente nem chama mais, né? O pessoal mais antigo pode ser quem ainda chama. Nós novinhos não chamamos mais. Mas a gente sabe o que significa, né? Se alguém, menino, vai na bodega, me traz lá um maço de coentro, nem sei, né? Pega lá na bodega um quilo de arroz. A gente sabe que é para ir na venda. E lá no Rio Grande do Sul, ele vai dizer assim, menino, vai no bolicho comprar um quilo de arroz. Então, são regionalismo. Eu falo aqui, ele não entende lá, ele fala lá, eu não entendo aqui. Agora, falou, tô, saber, aí todo mundo sabe o que significa, né? Então, é linguagem informal. Observe abaixo o diálogo do caipira com o dentista. O dentista diz, o senhor quer extrair o dente? O caipira gemendo de dor, coitado. Não, senhor, eu quero arrancar mesmo. Aí a pergunta, o que o dentista quis dizer quando usou a expressão extrair? O caipira entendeu? O caipira não entendeu. Porque extrair é a mesma coisa que arrancar, como disse ele, né? Arrancar, que é arrancar, não é?
Então, o arrancar seria linguagem formal, porque está escrito corretamente. E o arrancar seria uma linguagem informal. Porque você entende em qualquer lugar que eu chegar e dizer, arrancar esse negócio para mim. Vocês vão entender que é arrancar, tá? Então, é só faltou só uma letrinha. Duas, na verdade, né? Porque teria que dobrar o R, né? A, R, R, A. E arrancar a gente bota só o primeiro R. Mas, enfim, o dentista disse que ia tirar mesmo, ia extrair e arrancar. Só que ele não entendeu, porque ele não sabia o que significava extrair, né? Mas significa a mesma coisa que arrancar. Quando ele diz assim, vou lhe aplicar uma injeçãozinha. Esse li está se referindo a quem? Se referindo a quem? Ao caipira. Depois nós temos aqui o caso nordestino, né, para fazer as outras questões. No caso lido temos a palavra gringo, né? Aí pergunta o que significa a palavra gringo. A gente usa gringo para dizer para falar sobre qualquer estrangeiro, né? Qualquer pessoa que mora fora, não é só para quem mora nos Estados Unidos, como foi o caso aqui do caos, né? Qualquer pessoa que mora fora do país, a gente diz, o gringo chegou, tem um gringo ali. E aqui ele até fala assim sobre esse termo ser regionalismo. Eu até discordo disso um pouco, porque eu acho que em qualquer lugar que eu chegar falando assim, tem algum gringo aqui? Você conhece algum gringo que mora por aqui? Algum gringo trabalha aqui? Eu acho que todo mundo vai saber o que quer dizer. Mas o livro está trazendo como regionalismo, então manda quem pode obedece quem tem juízo. Vamos dizer que é regionalismo, tá? 9. No primeiro caso lido, o personagem, antes que o médico lhe desse a injeção para dormir, decidiu contar todo o dinheiro que tinha no bolso. Já no segundo caso, o personagem paraibano disse que na sua fazenda, o cânion era muito mais interessante. Que semelhança se pode notar entre a atitude desses dois personagens. Nesse caso aqui, ambos querem mostrar esperteza, né? Querem ser mais sabidos, né? Do que o outro, né? Do que o dentista e do que o gringo, né? Porque o gringo disse que lá no cânion, quando a pessoa diz 2, aí o cânion fica 2, 2, 2, 2. O eco, né? E aí o caipira aqui, o nordestino, né? Ele disse que aqui ele faz a somar, ele diz 4, 4. Ai, senhor. Aí aqui agora, a questão 10, a gente vai ver o que é que há em comum no caos e no cordel, que são os dois gêneros que nós estudamos agora. A origem na oralidade. Origem na oralidade, ambos têm origem na oralidade, tiveram sua origem na oralidade, então a gente vai marcar. Texto em prosa. Gente, o que é texto em prosa, Pro? O texto ele pode ser escrito de duas maneiras, ou em prosa ou em verso. Você sabe o que é texto em verso, né? Aqueles que têm os versinhos formam uma estrofe, outros versinhos formam outra estrofe. O que não é escrito assim, tudo que não é escrito assim é verso. Então ele está perguntando aqui, texto em prosa. Bom, vamos aqui o exemplo do caos nordestino. Caos nordestino. Não é escrito em verso, né? Se não é escrito em verso, é em prosa. Só que a questão pede para você marcar o que é comum aos dois gêneros, tá bom? Então, se a gente for olhar aqui o gênero cordel, não é em prosa, é em verso. Então, a gente não marca esse, porque a gente só vai marcar o que é comum, tanto no verso, tanto no cordel como no causo, tá bom? Então, origem na oralidade a gente marca, texto em prosa não, porque só o causa é em prosa, o cordel é verso. Presença de regionalismo, beleza, os dois têm presença forte do regionalismo. E texto organizado em verso, o causa não é em verso, só é em verso o cordel. Então, a gente também não marca, tá bom? Pronto. Questão corrigida, exercício corrigido. Eu quero mostrar para vocês agora, conversar com vocês um pouquinho sobre discurso direto e discurso indireto. Nós estudamos isso no ano passado, um pouquinho, tá? E vocês vão se lembrar com certeza. Discurso direto. O discurso direto acontece quando o narrador, ele faz de conta que é o personagem e ele diz com a fala do personagem, ele imita a fala do personagem, ele mesmo fala o que o personagem disse, mas como se fosse ele próprio o personagem, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, Renata disse,
Ah, eu hoje vou para a festa. Ah, hoje eu vou para a casa da minha mãe. Renata disse, hoje eu vou estudar mais do que estudei ontem. Pronto. Você pode observar que quando eu digo Renata disse, e lá embaixo eu coloco, eu hoje vou estudar mais do que estudei ontem. Esse eu, não sou eu, Daniela, que estou contando a história, é o eu, Renata, né? É o que Renata disse, então esse eu é ela. Percebe? Então esse é o discurso direto, porque a fala dela foi dita do jeitinho que ela falou. E o discurso indireto é quando eu digo o que eu ouvi dela, tá? É o que eu digo que ela disse, mas eu digo minhas palavras. Aí eu digo, por exemplo, Renata disse que ela ia estudar mais hoje do que ontem. Veja que eu não estou botando, eu vou estudar mais hoje. Não, eu estou dizendo o que ela disse. Renata disse que ela vai estudar mais hoje do que ontem, tá bom? Então, quando o discurso é direto, a gente vai usar eu, porque a gente vai estar dizendo o que ele disse. E a pessoa, quando diz, ela diz eu, né? E quando o discurso é indireto, eu vou dizer o que ela disse. Então, vai ter sempre ela ou ele, né? Mas eu fiz um slide aqui. Vamos lá, que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Aqui está. Veja. As principais características do discurso direto. É uma transição exata da fala dos personagens, não é? Como eu falei para você, é exatamente o que o personagem falou, como se fosse ele mesmo dizendo. Ocorre sem a participação do narrador. O narrador ele só introduz, né? Renata disse, mas aí depois do disse é a fala direta do personagem. O narrador não está mais falando ali só quem está falando é o personagem. É introduzido por verbos de elocução, o que anuncia o discurso. Por exemplo, quando eu disse é um verbo de elocução, porque vai introduzir a fala dela. Ou eu poderia, se ela fala baixinho, Renata murmurou, ou se ela falou alto, se ela gritou, Renata gritou, né? Ou se ela falou brevemente um comentário, Renata comentou, né? Esses verbos que eu uso antes da fala de Renata, eles são chamados de verbos de elocução, e eles precisam aparecer. Na realidade, algumas vezes eles não aparecem, mas você compreende, né? Nesse caso nosso do dentista mesmo, não aparece verbo de elocução. Aparece assim, o dentista, aí 2 pontos. Não tem assim, o dentista disse, tá? Então, não é 100% das vezes que o verbo de elocução aparece, não. Após o verbo de elocução, há 2 pontos e uma mudança de linha para um novo parágrafo, né? Então, depois da fala do narrador, Renata disse, aí 2 pontos, aí a fala de Renata vai para outra linha, você vai começar com um travessão. Aí, a partir aquele parágrafo todo vai ser a conversa de Renata. Se for uma linha, se só for uma palavra, tudo bem, mas ali é um parágrafo, tá bom? Inclusive para você entender quando você for contar parágrafo. Toda vez que tiver uma fala do personagem, mesmo que ela só tenha assim a pergunta, por quê? O personagem perguntou, né? Por quê? Ali é um parágrafo, tá bom também? Aí quando o narrador volta a falar, já vai para outra linha, tá? É antecedido pelo travessão, que indica quando começa a fala de uma personagem, quando há mudança de interlocutores, né? Interlocutores, uma hora é o personagem, outra hora é o narrador. Uma hora é o personagem, outra hora é o narrador, né? Os interlocutores. Então, toda vez que for mudar a fala de um para o outro, toda vez que for a fala do personagem vai ter o travessão, toda vez que o narrador for falar vai mudar de linha, tá? E existe também, eu nem coloquei aí, gente, me perdoe, mas eu estou lembrando agora, eu vou falar para vocês, a possibilidade de você colocar a fala do personagem na mesma linha, mas aí você coloca entre parênteses. Por exemplo, Renata disse, aí você coloca 2 pontos, coloca a aspa, eu falei parênteses, eu acho, é aspa. Coloca a aspa, hoje vou estudar mais do que ontem. Aí você fecha aspas. Pronto, aí é a fala do personagem, o que está entre aspas é a fala do personagem, tá bom?
Por exemplo, o desconhecido perguntou, olha aqui, ó, 2 pontos, aí o travessão na outra linha. Que horas são, por favor? Percebe? Aqui é o discurso direto, porque você está vendo que aqui, que horas são, por favor? É a fala do personagem, do desconhecido, né? Foi então que ele disse: estou cansado de tanta confusão. Foi então que ele disse: estou cansado de tanta confusão. Disse é o nosso verbo de elocução, perguntou é o nosso verbo de elocução, tá bom? Aí você vê que sempre tem o travessão e sempre a fala do personagem é introduzida antes ou depois do travessão e na outra linha, tá bom? Todos os dias a minha mãe me dizia, olha o exemplo que eu falei que eu não coloquei lá, mas vou botar no exemplo, né? Depois do verbo de elocução, você coloca os 2 pontos e coloca as aspas. Fique atenta e não faça bagunça nas aulas. Olha a mãe de vocês falando comigo, olha, minha gente. Aí, se o narrador for falar de novo, por exemplo, se fosse eu, né? Todos os dias minha mãe me dizia: fiquem atentos e não façam bagunça nas aulas. Aqui é a fala da mãe dela, né? Entre aspas. E aí eu fosse continuar meu texto, dizendo assim: mas a gente não ouvia minha mãe e fazia bagunça do mesmo jeito. Então, essa minha continuação, que no caso é do narrador que eu estou contando a história, poderia ser colocada nessa mesma linha, não precisava ir para outra linha, não, tá bom? No caso, a gente só pula de linha quando a gente está usando travessão. Quando não está usando travessão, quando a fala do personagem aparece entre aspas, você pode ir direto, tá bom? Na mesma linha. E as principais características do discurso indireto. A narração é sempre feita na terceira pessoa, porque a gente vai falar ela, né? Renata disse que ela ia estudar mais. Ela é terceira pessoa, entendeu? Por isso que a gente fala em terceira pessoa. Ocorre com a intervenção do narrador como intermédio entre as personagens e o leitor. Sim, se eu que vou dizer o que Renata falou, então eu estou interferindo, eu não estou botando a fala genuína dela, do jeitinho que ela disse. Eu que estou dizendo o que ela falou, então eu estou interferindo, né? Eu estou entre o que ela disse e você que é o meu leitor, né? É introduzido por verbo de elocução também, vocês já sabem o que anuncia o discurso, né? Aí tem alguns exemplos de verbo de elocução. Após o verbo de elocução, há uma conjunção que, ou se, que separa a fala do narrador da fala do personagem. Ó, Renata disse que ia estudar mais agora do que ontem, hoje do que ontem. Você percebe que depois do que é que vem a fala da personagem. Isso aí é chamado de conjunção, tá? A gente vai estudar conjunção, acho que ano que vem. Mas beleza, tá bom, gente? Tranquilo. Vamos ver aqui uns exemplos que eu coloquei para vocês. Exemplo de discurso indireto. O desconhecido perguntou que horas eram. É o mesmo exemplo, né? Que eu botei antes assim. O desconhecido perguntou que horas são, por favor. E agora a gente já está dizendo que ele mesmo perguntou. Então, com a minha interferência, com a interferência do narrador. O narrador interferindo entre a fala do personagem e você, que é o ouvinte, que é o leitor, que é o interlocutor, né? O desconhecido perguntou que horas eram. Foi então que ele disse que estavam cansados de tanta confusão. Todos os dias a minha mãe dizia que ficasse atento e não fizesse bagunça nas aulas. Gente, aí você pode observar aqui, ó, nós temos um que na primeira frase, nós temos um que na segunda frase e nós temos um que na terceira frase. Aí, a partir do que, a fala do personagem. Então, você vai ficar atento a isso toda vez que você for transferir o discurso do direto para o indireto ou do indireto para o direto, que é a atividade que eu vou passar para vocês fazerem, tá bom? Toda vez que está depois do que, é a fala do personagem, tá? E toda vez que você for transferir o discurso direto para o indireto, você já sabe que tem que jogar lá um que ou um se. Por acaso eu esqueci de botar um exemplo aqui com se, mas é a mesma coisa. Veja agora como ficou. O desconhecido perguntou que horas são, por favor. E o desconhecido perguntou que horas eram. Foi então que ele disse: estou cansado de tanta confusão. Foi então que ele disse que estava cansado de tanta confusão. Eu quero que você dê pausa agora, por favor, nesse vídeo e tente fazer a terceira frase. A terceira frase era aquela assim, ó. Deixa eu puxar para cá. Todos os dias.
Já botei aqui, né, a resposta. Ô, bestalhada. Eu ia pedir para vocês fazerem esse daqui, mas aí já está feito, né, minha gente? Eu já mostrei antes. Esqueci. Não era para ter feito a terceira frase. Todos os dias minha mãe me dizia: fique atento e não faça bagunça nas aulas, menino. Todos os dias, aí o discurso direto, né? Todos os dias minha mãe me dizia que ficasse atento e não fizesse bagunça nas aulas. Pronto, muito bem. Muito bem, tudo maravilhoso. Ai, peraí, minha gente. Pronto, beleza. Agora eu quero que vocês, por favor, respondam a questão do livro de vocês, que está na página, bem pequenininha, uma só, para compensar, porque essas últimas 2 semanas eu passei muita atividade, não foi? Quero que vocês, por favor, respondam aí a questão de número 11. Só a questão de número 11, tá? Teste seus conhecimentos, transformando o discurso direto em discurso indireto. Eu não fumo. A primeira, né? Aí você vai dizer, ele disse, taraná, taraná. Bom, ele disse, taraná, taraná. E aí você vai fazendo os demais. E eu quero que vocês também, na questão, na página 30 e 31, venham passo a passo, ensinando vocês a fazerem um caos, contando um caos. Façam para mim um caos, conta para mim, escreve aqui, ó, bem pequenininho, com a letra bem bonitinha e legível, e não de lápis, porque senão eu não consigo ler. E manda para mim no meu privado, viu? A prova vai abrir no computador, porque meu celular não tá cabendo nada, por isso que eu não pedi a atividade da semana passada, expliquei a vocês, não é? Mas aí eu vou abrir aqui no computador, porque aí no computador não tem problema de memória, eu vou conseguir ler tudo, tá bom? Então, ó, contem um caos para mim. Você vai se lembrar de algum que você já viveu, vai criar algum, ou vai perguntar aí ao pai, à mãe, pai, me conta um caos aí, uma coisa assim que você... E conta para mim, tá bom? Escreve aí bem bonitinho e manda para mim que eu vou dar nota por ele, tá legal? Bom, por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. Um beijo para vocês. Se tiverem dúvida, eu estou aqui no privado esperando as dúvidas que vocês tiverem. Podem me perguntar, vocês sabem que eu respondo assim que eu posso. Eu geralmente eu não demoro, eu respondo logo, né? Tá bom, um beijo para vocês, até quarta-feira.